Neste emocionante episódio da série O Apóstolo, Paulo recebe uma carta inesperada de Pedro que muda tudo. Nela, Pedro pede perdão, revela os reais motivos por ter enviado Paulo a Tarso e conta uma experiência espiritual profunda que viveu em Jope. Enquanto isso, Paulo confronta Rhoden por ter abandonado o filho e começa a entender o verdadeiro propósito de sua missão entre os gentios. Em Antioquia, ele é surpreendido ao ser chamado de apóstolo pela primeira vez. E em Jerusalém, uma multidão se agita quando Tiago desafia publicamente o rei Herodes em plena praça pública. Paulo se lembra de um momento marcante do passado, a voz de seu pai dizendo para Carmen deixá-lo partir, que esquecesse que um dia teve um filho. Desesperada, Carmen implora que ele não vá, que não abandone a família. Ela se pergunta o que será dele sem ele. Mas Nadiel, firme, diz que Saulo nunca se importou com isso, e questiona se Carmen não percebia que ele havia escolhido aquela seita no lugar deles. Enquanto isso, Barnabé compartilha que recebeu uma carta de Pedro. Paulo começa a ler e, surpreso, descobre que Pedro está pedindo perdão. Barnabé comenta que, mesmo parecendo durão, Pedro é alguém humilde. Na carta, Pedro revela os verdadeiros motivos por trás de sua decisão de enviar Paulo a Tarso. Ele diz que Deus o fez passar por uma experiência semelhante à que Paulo viveu, um arrebatamento espiritual profundo, para que pudesse compreendê-lo melhor, e, acima de tudo, entender a vontade divina. Pedro narra que, enquanto orava na cidade de Jope, teve uma visão. Viu um grande lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas. Dentro, havia todo tipo de animais, feras, répteis, aves, aqueles que, segundo a tradição, não eram consumidos. Então, ouviu a voz de Jesus dizendo: "Levanta, Pedro. Mata e come." Pedro recusou imediatamente, dizendo que jamais havia comido nada impuro ou profano. Mas Jesus insistiu: "Não chame de comum aquilo que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, até que tudo foi recolhido de volta ao céu. Na mesma hora, 3 homens enviados de Cesareia chegaram à casa onde Pedro estava, e o Espírito Santo confirmou em seu coração que aqueles homens foram enviados por Deus. No dia seguinte, Pedro partiu com eles rumo a Cesareia, onde Cornélio já os aguardava ansiosamente. Cornélio recebeu Pedro com grande honra, dizendo que era uma bênção tê-lo ali em sua casa. Pedro confessa que nunca havia sido tratado com tanto respeito, nem mesmo pelo seu próprio povo. Havia uma multidão reunida para ouvi-lo. Curioso, Pedro perguntou o motivo daquele chamado. Cornélio contou: 4 dias antes, por volta das 3 da tarde, enquanto jejuava e orava, teve uma visão com um homem em vestes brilhantes. Esse mensageiro lhe disse que suas orações tinham sido ouvidas, e que tudo o que ele fazia pelo próximo estava gravado na memória de Deus. Cornélio foi instruído a chamar Pedro, sendo inclusive informado do local exato onde ele estaria, na casa de Simão, à beira-mar. Pedro, então, começou a pregar sobre Jesus. Mas no meio de seu testemunho, algo surpreendente aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. Era a confirmação de que o dom do Espírito também havia sido derramado sobre os gentios, assim como acontecerá no dia de Pentecostes. Eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Pedro reconhece ali que Deus havia dado àqueles homens o mesmo presente que concedeu aos judeus crentes. Quem sou eu para resistir a Deus? Ele diz. A verdade é que até os gentios receberam o arrependimento que conduz à vida. Pedro finaliza dizendo que Paulo foi escolhido para levar a verdade até os que ainda não conhecem a Cristo. E embora muitos ainda não creiam, sua missão será maior que a dos outros apóstolos. Por isso, ele sempre estará em suas orações. Com os olhos marejados, Paulo confessa a Barnabé que sempre achou que Pedro não gostava dele. Na sequência, Paulo se recorda do dia em que deixou sua casa. Carmen queria acompanhá-lo, mas o pai estava doente. Paulo insistiu para que ela ficasse e cuidasse da família. Disse que estava servindo a Deus e que ela deveria se alegrar por ele, pois estava em paz com sua escolha. Mais tarde, quando Barnabé vai descansar na carroça, encontra Rhoden escondida entre os mantimentos. Ele chama Paulo, que fica em choque ao ver sua irmã ali. Ela tinha abandonado o filho. Paulo a confronta, e Rod responde que deixou uma carta para a mãe. Ele pergunta quando ela vai amadurecer. Rod diz que não será um estorvo, só quer seguir viagem com eles. Barnabé tenta interceder, sugerindo que deixem Rhoden ir junto. Paulo, irritado, diz: "Eu tenho escolha." Ela deixou um filho para trás. Ao chegarem em Antioquia, Barnabé comenta o que mais o surpreendeu naquela comunidade. A maioria dos convertidos eram gentios. Ele diz que a igreja ali precisava de Paulo. Eles são recebidos por Tito, que os leva até a casa de sua mãe. Barnabé apresenta Helena, uma das primeiras discípulas da região. Ele diz que ela quer conhecer o apóstolo Paulo.
Paulo fica surpreso. Apóstolo. Barnabé explica que se esqueceu de avisar no caminho, foi Pedro quem pediu que ele fosse chamado assim. Atlas, o filho mais novo de Helena, fica encantado com Rod. Ela agradece pela hospitalidade. Tito avisa que todos estavam esperando apenas a chegada de Paulo para que pudessem se batizar. Lucas retoma a narração. Ele explica que Paulo, mesmo perseguindo a igreja no passado, acreditava estar servindo a Deus. Por causa da perseguição, muitos discípulos se espalharam e evangelizaram os cipriotas, os sireneus e os gregos. Muitos se converteram ao Senhor. Por isso, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. Quando chegou, ele ficou feliz ao ver a fé daquelas pessoas e as encorajou a permanecerem firmes no Senhor. Barnabé era um homem justo, cheio do Espírito Santo e de fé. E por meio dele muitos outros se uniram a Cristo. Ele e Paulo passaram um ano ali ensinando a multidão. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Paulo, Tito e Barnabé voltam a casa e encontram Helena repreendendo Atlas e Rod por estarem juntos. Helena acusa Rod de ter ido ali apenas para fazer seu filho pecar. Paulo tenta acalmar a situação, diz que lamenta o comportamento da irmã. Helena reconhece que ele não tem culpa. Mas Paulo diz que, como irmão, ainda carrega certa responsabilidade por ela. Ele dá um sermão em Rod. Diz para ela parar de se machucar, parar de sabotar a própria felicidade. Pede que ela se entregue a Jesus e entregue sua vida de verdade. Rod diz que já se batizou. Paulo responde que ela sabe que aquilo foi apenas um banho. E declara: quando você crer de verdade, você vai se entregar. E eu espero que esse dia chegue logo. Pro seu próprio bem. Pare de viver na carne. Seus desejos te cegam. Você precisa aprender a viver no espírito. Rod pergunta como fazer isso. Paulo responde que ela deve usar a razão. Se não é justo, se não é certo, não faça. Mesmo que deseje muito. Ela promete que vai se comportar. Nesse momento, Ágabo chega com uma mensagem de Deus. Uma grande fome se aproxima e vai atingir todo o mundo. A situação já está crítica na Judéia e até Jerusalém está sofrendo. Paulo decide que irão pedir ajuda à igreja de Antioquia e assim que tiverem alimentos suficientes, levarão para os necessitados. Paulo, Barnabé, Tito e Rodem partem rumo a Jerusalém. Lá, eles procuram pelo apóstolo Tiago, que está no alpendre de Salomão pregando a palavra. Barnabé sugere que Paulo vá ao encontro de Tiago, enquanto ele guarda as provisões na casa do bispo. Ele sabe que Paulo não descansará até ver Tiago pregando. Barnabé encontra Prócoro e diz que chegaram com os mantimentos, perguntando se ele quer ajudar. Paulo, antes de sair, pede que Rod fique com Barnabé, lembrando que ela prometeu se comportar. Contrariada, Rod obedece, mas reclama. Ela se apresenta a Prócoro. Prazer, eu sou a irmã do chatinho do Paulo. Entre a multidão, Gabriela aparece com uma criança nos braços. Ela e Paulo trocam um sorriso. O povo começa a se revoltar contra Herodes, que nada faz diante da fome, apenas promove festas e banquetes. Tiago responde: é só isso que ele tem a oferecer. Diversão passageira. Mas Jesus nos deu algo eterno, o Espírito Santo que nos guia, nos consola e nos fortalece. De repente os soldados chegam, abrindo caminho. A multidão se agita. Brutus grita para darem passagem ao rei. E Herodes, furioso, pergunta: quem esse Tiago pensa que é para falar de mim? Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!